mas daqui a pouco a gente dá mais detalhes, também a versão dos formandos, ou seja, das verdadeiras vítimas, deste caso, as vítimas do casal Estilo. E agora aqui no nosso estúdio a gente vai falar sobre um assunto que já está despertando muito interesse aqui através dos nossos telespectadores que estão mandando mensagens para a gente pelo 9411 7777. Aqui comigo, médico especialista em otorrinolaringologia, doutor Danilo Rodrigues. Oi, Danilo, tudo bem? A gente vai falar com o Danilo sobre um assunto que está pegando a maioria dos teresinenses, Exatamente. Que são os problemas respiratórios, né? Com uma série de fatores que acaba agravando essa situação, né, Danilo? Exatamente, Cíntia. A gente está passando por um período aí nesses últimos meses, principalmente julho, agosto, agora o começo de setembro, que é um período de baixa umidade, né? Um período com elevadas temperaturas e o aparecimento de muita fumaça, de queimadas, resultantes de queimadas principalmente. E esse é um cenário propício ao aparecimento desses problemas de via aérea, seja de via aérea superior, né, seja de via aérea inferior, no caso os pulmões, mas é um ambiente que facilita muito e a gente percebe no dia a dia o tanto que a demanda aumentou, o tanto que as pessoas nos procuram, em função desses problemas respiratórios. Tem aqueles problemas que a gente já conhece, como tosse, como nariz congestionado, mas tem outros que estão aparecendo e muita gente mandando mensagens aqui, fazendo muita pergunta sobre a questão de ressecamento. Certo. Secamento do nariz, essa área aqui da laringe, isso é também em razão, é um problema respiratório também? As pessoas não estão sabendo identificar. Isso, Cíntia. O que acontece? Existe uma estrutura chamada mucosa respiratória, que é o revestimento da via aérea, né? Esse revestimento, essa mucosa, ela protege o organismo, confere uma proteção e é uma estrutura que é muito dependente de água, de hidratação. E nesse período agora de baixa umidade, essa mucosa respiratória ela fica muito desidratada. E então essa sensação de ressecamento, de irritação no nariz, de irritação na garganta, é em decorrência dessa desidratação. Então, tomar mais água seria uma boa medida? Sem dúvida alguma. A hidratação é o passo inicial para a prevenção e para o tratamento desses quadros. Muita gente falando aqui também, doutor, sobre olhos que estão ardendo, olhos lacrimejando. Tem a ver também com problema respiratório? Sim, assim como os olhos, a própria pele também fica ressecada. Mais ressecada? Isso tudo é em função da queda da baixa umidade, de temperaturas elevadas. E isso tudo está relacionado à desidratação. Né? Uma tosse que já dura mais de 15 dias, pergunta aqui um telespectador, pode vir a ser um problema relacionado a isso? Pode. A gente não pode afastar a possibilidade de ser só em função da queda da umidade, mas a gente não deve esquecer outros problemas que também estão relacionados à tosse. Porque a tosse, Cíntia, ela é apenas um sintoma muito inespecífico e muito geral. Na verdade, várias outras doenças cursam com tosse e a gente não pode querer generalizar essa tosse como sendo simplesmente em função desse período que nós estamos passando. Então, em caso de dúvida, em caso de, principalmente uma tosse, nesse caso que já dura mais de 15 dias, é sempre ideal que passe num especialista e que seja feita uma avaliação criteriosa. Aliás, eu gosto sempre de explicar, quando a gente traz um especialista aqui, que a gente faz as perguntas para ele, mas o ideal, isso não substitui a sua ida ao médico, né? Claro que tem que ir lá. Outro telespectador diz assim, que ele sempre toma muita água, mas ele sente como se a garganta não molhasse, como se a água não passasse pela garganta, ou seja, ele continua com o ressecamento, com o mal-estar. Isso acontece em função, como eu falei, dessa desidratação. A própria mucosa inflamatória, a mucosa nasal, ela fica, ou orofaringe, ela fica um pouco mais inflamada, um pouco mais edemaciada, e isso pode resultar nessa sensação que essa pessoa referiu, de uma dificuldade para ingerir o líquido ou o alimento. Duas perguntas aqui que a gente pode relacionar. O nariz, ela diz que o nariz sempre tem sangue, que ela quer saber se isso é grave, ela é de Timon. E a outra pergunta é o seguinte, o uso de soro fisiológico para lavar o nariz seria recomendado? Sim. Respondendo a primeira pergunta, Cíntia, os sangramentos nasais, eles são muito frequentes nesse período. Isso também em função do próprio ressecamento, alguns vasos sanguíneos, algumas veias, elas ficam mais expostas, mais irritadas, vamos dizer assim, e acaba facilitando o sangramento, né? É comum, é o que normalmente
causa esses sangramentos, mas mais uma vez eu volto a repetir, é sempre importante uma avaliação médica. 6 perguntas aqui sobre sangramento, o senhor já respondeu então, ou seja, as pessoas estão sendo muito afetadas com isso. Outra pergunta... Em relação à questão do soro fisiológico, sim, sem sombra de dúvidas é uma medida muito importante, tá? Manter a via aérea hidratada, fazer uma higienização nasal com o próprio soro fisiológico, tá? Não usar a água da torneira porque ela contém cloro e o cloro pode acabar sendo um irritante por si só. Então, usar o soro fisiológico, tá, em temperatura ambiente mesmo, não usar o soro gelado, em temperatura ambiente, usar várias vezes ao dia. Isso diminui, inclusive, a incidência desses sangramentos nasais. E o umidificador deve ser usado? Não deve? Há uma polêmica sobre isso, né, doutor? O umidificador, ele é um aparelho que ajuda muito, né? Ele melhora a umidade, mas tem que se ter alguns cuidados. Os aparelhos mais antigos, Cíntia, eles produziam uma névoa que havia um controle menor dessa névoa. Então, o que acontecia? A pessoa utilizava desse aparelho a noite inteira, por períodos mais prolongados, e acabava que gerava uma umidade excessiva no ambiente, né? Então, aquele quarto que possui muitas almofadas, muito, né, cobertor, de repente cortina, por o excesso da umidade, aquilo poderia, muitas vezes, traria um efeito negativo, por conta do aumento da umidade, aumento de mofo, aumento de aumento de uma situação que propicia ainda mais as manifestações alérgicas e as manifestações inflamatórias. Doutor, para quem não tem dinheiro para comprar o umidificador, aquela questão da bacia com água resolve? Ameniza um pouco? Ajuda? Ajuda sim. Qualquer recipiente que contenha água pode ser colocado no quarto, tá? Assim como também estender toalhas molhadas no quarto, isso ajuda muito. Porque isso é que vai melhorar a umidade, vai aumentar a umidade do ambiente. A Rosiane, ela é fonoaudióloga em Timor. Ela diz que tem vários pacientes que, por conta da baixa umidade, da poeira e da fumaça, estão ficando afônicos. As pessoas estão... A gente estava até conversando sobre isso antes. Ela queria saber que tipo de orientação se dá, por exemplo, para profissionais como professores, profissionais da voz. Para os profissionais da voz, a medida principal e mais simples é manter uma hidratação adequada, utilizar-se de bastante líquidos, água e, claro, passar em avaliação com o otorrino, fazer um exame de videoendoscopia para avaliar a situação das cordas vocais, saber se há algum tipo de lesão, poder avaliar isso um pouco melhor e muitas vezes esse tratamento ele é em parceria com o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo ele vai orientar esse profissional da voz para que não haja nenhum trauma, para que não haja nenhum tipo de comprometimento das cordas vocais. Bom, lábios secos durante o dia e a noite é um problema também? É um problema decorrente dessa baixa umidade, né? E a gente pode usar esses protetores labiais, né, que hidratam, assim como os cremes para a pele, colírios oftalmológicos, né, colírios hidratantes, não esses colírios que contêm medicamento, tá? Só tem colírio que ser passado hidratante. pelo médico. E claro, né? tudo isso passado pelo médico. Tá. E muita gente falando também aqui sobre a questão da temperatura. Essa telespectadora disse que a temperatura, ela sente que a temperatura dela está mais alta. Tem a ver também com o clima? Pode ter a ver sim, né? Não necessariamente isso significa uma febre. Para que haja febre, tem que ser feita a aferição com o termômetro, mas a temperatura corporal pode aumentar em função da temperatura ambiente. Então, doutor, só para a gente encerrar, o importante é observar esses sintomas, mesmo aqueles que a gente imagina que não são, alguns que dá para resolver, como é o caso de tomar mais água, se hidratar, e outros tem que procurar o especialista, né? Claro, Cintia. Então, assim, como medidas básicas e fáceis, procurar hidratar bastante, muito líquido, alimentação leve, à base de saladas, de frutas que contenham muito líquido, como a melancia, por exemplo. E, claro, em caso de dúvida, em caso de persistência de algum sintoma, procurar um especialista e não fazer uso de nenhuma medicação sem a orientação do seu médico. Ok, doutor, muito obrigada. Obrigado, a gente conversou aqui com o doutor Danilo Rodrigues, esclarecendo as nossas dúvidas, muitos telespectadores ainda mandando mensagem, mas a gente procurou fazer um resumo das principais dúvidas dos telespectadores. Obrigada. Obrigado.